Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Os parlamentares voltam ao trabalho nesta terça-feira. A cerimônia de abertura anual das atividades legislativas é uma tradição há 190 anos. Veja os detalhes desse ritual cheio de história e simbolismo na reportagem de André Ricardo e Paula Acrísio. Prometo manter... Engana-se quem pensa que solenidade é coisa só do mundo político ou do poder judiciário. O que ocorre no estádio de futebol antes do enfrentamento de duas seleções, por exemplo, também é um ritual. E você deve estar bem acostumado com ele. Entrada em campo, formação para foto, execução do hino do país. Mas é só com o apito do juiz que a partida está valendo. Num mundo como o nosso, que é constantemente, permanentemente varrido pela mudança, né? Naturalmente o ser humano procura pontos fixos, pontos de apoio existenciais e sociais. E os rituais fornecem justamente esses pontos fixos. São aquilo que se repete, né, e ao mesmo tempo se renova. Já no Congresso Nacional, o jogo, ou melhor, os trabalhos legislativos a cada ano só começam a valer quando, numa cerimônia, em dia e hora determinados, o presidente do Congresso, digamos assim, apita o início da partida. Será bastante pacificadora, porque a agenda do Congresso é muito explosiva esse semestre, né? Então, muitas vezes essas funções rituais têm esse caráter de mostrar como é que o parlamento deve funcionar na sua condição de poder legislativo, né? Isso é extremamente importante para posicionar com clareza para os agentes políticos a forma como eles devem atuar no parlamento. Pela tradição, o ritual começa mesmo do lado de fora do Congresso, próximo à rampa. No dia 2 de fevereiro, pouco antes das 3 da tarde, o presidente do Poder Legislativo chega em carro oficial. Já aqui, em frente ao Congresso, o hino nacional brasileiro é executado pela primeira vez. Enquanto isso... No gramado, militares executam a salva de 21 tiros de canhão, numa homenagem ao chefe do Poder Legislativo do país. Depois de uma breve reverência à bandeira nacional, o presidente cumprimenta o comandante militar e passa em revista as tropas. É um ritual marcado pelo caráter solene e pelo colorido da cerimônia. A participação dos granadeiros do Batalhão da Guarda Presidencial garante um quê de especial à cerimônia. O toque do clarim e as cores dos uniformes de gala dos militares são um marco da solenidade desde a mudança da capital para Brasília. O impacto visual é significativo, né? Tem um brilho especial à cerimônia que seria muito simples caso não houvesse a nossa participação. O simbolismo por trás desse gesto, ele é muito significativo também, porque ali nós estamos falando de uma unidade militar vinculada ao Poder Executivo que está caracterizando, como eu disse, a harmonia dos poderes e prestando um preito de homenagem à Casa do Povo. No dia da solenidade, tudo tem que dar certo. Por isso, os granadeiros são treinados para cumprir à risca o cerimonial, honrando a tradição de um grupamento fundado há quase 200 anos pelo imperador Pedro I. São 190 anos da cerimônia de abertura de sessão legislativa no parlamento, né? Então, é uma instituição quase bicentenária. E ela se inicia com a abertura, né, de Dom Pedro I, com a famosa Fala ao Trono, que é uma manifestação do Poder Executivo, não é, sobre quais seriam as orientações gerais a se seguir na sessão legislativa. Até hoje, essa manifestação do Poder Executivo permanece com a mensagem presidencial, que é enviada ao Congresso Nacional para ser lida. A cerimônia é regimental e pública, porém restrita. Participam deputados, senadores e outras autoridades, menos de 1.000 no total. Mas quem são esses convidados? Autoridades de primeiro escalão, ministros de Estado, governadores, embaixadores, ministros de tribunais superiores. A TV Senado transmite ao vivo a cerimônia de abertura do ano legislativo nesta terça-feira, a partir de 2h15 da tarde.
Por conta da sessão solene, Senado e Câmara vão interromper as visitas guiadas ao Palácio do Congresso. O serviço volta a funcionar normalmente na quarta, dia 3 de fevereiro. Em ano de eleições e Olimpíadas, o Senado deve concentrar as votações no primeiro semestre. Confira agora o que está na pauta do plenário. O presidente do Senado listou na última semana de trabalhos legislativos do ano passado temas que devem ser discutidos e votados em 2016. A lei de responsabilidade das estatais, o fim da obrigatoriedade da Petrobras em participar com 30% no pré-sal e é evidente que esse tema divide, mas por isso não pode deixar de ser apreciado a independência formal do Banco Central, tal qual foi fundado. Outras matérias já passaram por comissões e estão prontas para votação no plenário. Entre elas, o projeto que destina para a saúde os impostos arrecadados com medicamentos e tabaco, a destinação de recursos do Seguro do Trânsito, o DPVAT, para o Sistema Único de Saúde. E, em regime de urgência, o que amplia o faturamento máximo para micro, pequenas empresas e empreendedores individuais participarem do regime simplificado de tributação, o Simples Nacional. Medida que pode alterar a arrecadação dos municípios. A perda dos municípios pequenos, realmente elas podem ter uma perda sim. E para isso foi feito um acerto com a Confederação dos Municípios, para que o salário educação fosse mantido. Então, isso eu acho que a Confederação concordou. Agora nós temos as 3 confederações de municípios aceitando o acordo. Na pauta também está o projeto de resolução do Senado que estabelece o limite global da dívida da União em 2 vezes a receita corrente líquida e o projeto de lei sobre o marco legal da primeira infância, direcionado a crianças de até 6 anos de idade. Os senadores podem votar ainda o projeto de lei sobre a terceirização da mão de obra. Já aprovado na Câmara e em discussão aqui no Senado desde abril do ano passado, um dos impasses é saber se as atividades fim das empresas podem ou não ser terceirizadas. Nós somos contra. Projeto que tem como base uma avaliação equivocada do que é que reduz a competitividade do Brasil no mercado internacional, que certamente não são os direitos trabalhistas garantidos pela nossa legislação. Não é o problema de retirar direito, é o problema de adequar as exigências da modernidade. A economia de 20 anos atrás é muito diferente de hoje. Um ano legislativo em que, segundo analistas políticos, a maioria desses temas terá que ser debatida no primeiro semestre. O Congresso, esse ano, ele deve muito mais se pautar por projetos relacionados a questões tributárias e a questões de ambiente de negócio. E é preciso lembrar que a gente tem a eleição municipal, tem a Olimpíada, então o segundo semestre deve ser um pouco afetado. 2016 será um ano atípico porque inicia com a crise política muito grave, uma crise econômica devastadora. É um ano de eleição municipal, né? E há, portanto, ali a necessidade de que os presidentes das casas foquem claramente numa agenda para que haja resultados este ano, porque senão todo o tempo será consumido com a disputa política, com essas investigações que envolvem a Lava Jato. A inflação de quase 11% assustou os brasileiros em 2015. As contas do governo federal fecharam o ano com o maior déficit dos últimos 19 anos, 115 bilhões de reais. E em 2016, como ficará a economia? Para reequilibrar as contas públicas, o governo espera aprovar no Congresso medidas como a CPMF. Economistas analisam o cenário e apontam caminhos para retomar o crescimento. Inflação alta, encolhimento da economia e redução dos postos de trabalho. Em 2015, o Congresso aprovou uma série de medidas na tentativa de reequilibrar as contas públicas, como mudanças no seguro-desemprego e nas pensões por morte, aumento de impostos e regras para repatriação de recursos. Mesmo assim, não foi suficiente. O número de desempregados tende a aumentar ao longo de 2016. Quer porque o PIB não vai crescer, e se não crescer não vai ter novos empregos. Quer que a preocupação com a inflação ainda vai estar presente. Isso tudo faz com que quem tem dinheiro para investir não vai estar muito disposto
disposto a investir com essas incertezas. O presidente do Conselho Federal de Economia é otimista. Provavelmente nós vamos ter uma inflação bem inferior à que tivemos em 2015. Ela está em processo de desaceleração. A gente aí deve fechar o ano entre 6,5% e 7%. A desaceleração econômica, ela também, de alguma forma, ela desacelera a escalada inflacionária. Na opinião dos economistas, o país pode voltar a crescer se aumentar os investimentos. Tanto o investimento privado quanto o investimento público, eles andam num nível muito baixo. E isso é em decorrência de uma taxa de juros excessivamente elevada, que inibe o investimento privado. Está na hora de nós pararmos com a ilusão que a retomada do crescimento será por meio de gastos no investimento público. Só se retoma o crescimento nesse país no dia que a iniciativa privada, as empresas, os empresários decidirem que vale a pena tirar o seu rico dinheirinho das aplicações que hoje esse dinheiro está, para voltar a fazer investimentos produtivos. Além de defender medidas econômicas, os especialistas acreditam que, primeiro, a crise política precisa acabar. A qualidade da relação entre o legislativo e o executivo é fundamental e reflete muito na confiança dos agentes econômicos em termos de medidas econômicas, em termos de equilíbrio fiscal. Muitas medidas para retomar o crescimento da economia dependem justamente de aprovação do Poder Legislativo. O Congresso terá de analisar matérias que podem representar um ganho de receita para o governo, como a reforma ministerial e a recriação da CPMF. Se aprovada, a nova contribuição deve arrecadar mais de 10 bilhões de reais em 2016. Peço encarecidamente que reflitam sobre a excepcionalidade do momento, que torna a CPMF a melhor solução disponível. Melhor pela facilidade do recolhimento e melhor pelo baixo custo da fiscalização. O governo encaminhou, sim, a votação da CPMF, a proposta de emenda à Constituição que recria a CPMF, mas não há garantia de que ela vai ser votada. O brasileiro pode se preparar, porque essas soluções não devem resolver a crise econômica em curto prazo. E esse Congresso vai ter que ter a calma, a tranquilidade suficiente de analisar essas mudanças e olhar 20 anos na frente. Nossa esperança é que em 2017 a gente comece a ver uma luz no final do túnel. Que essa luz não seja um trem indo na direção contrária. A Organização Mundial de Saúde considera a disseminação do Zika vírus e a provável ligação da doença com os casos de microcefalia uma emergência internacional. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Genebra. A estimativa da OMS é de que o número de pessoas contaminadas pelo vírus nas Américas chegue a 4 milhões neste ano, 1,5 milhão só no Brasil. O governo federal editou uma medida provisória com ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A medida provisória autoriza o ingresso forçado de autoridades de saúde em imóveis públicos e particulares abandonados e também quando, depois de 2 tentativas devidamente notificadas, em um período de 10 dias, não for encontrada pessoa para permitir acesso ao imóvel. A MP também prevê a realização de campanhas educativas e de orientação à população. A regra já está valendo. O poder público fica muito limitado quando ele não pode entrar nas casas por conta de um muro, por causa de uma cerca, por causa de uma porta. Porque o mosquito entra. Né? A doença atinge as pessoas quando uma casa num bairro está abandonada. Então, é mais do que necessário que se tenha absoluta liberdade para que as autoridades, especialmente aquelas que trabalham no SUS, seja no município, do Estado ou da União, possam fazer esse trabalho de prevenção e de combate. A Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública nesta terça-feira, às 9 da manhã. Na pauta, o combate ao trabalho escravo. Entre os convidados, o indiano Kailash Satyvarthi, Prêmio Nobel da Paz em 2014, e Leonardo Sakamoto, conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. Os parlamentares devem ouvir ainda representantes do Judiciário e do Ministério Público. Quem explica é o senador Paulo Paim,
presidente da CDH. Nós teremos uma visão internacional de combate ao trabalho escravo e a visão aqui do Brasil também do que nós pensamos dessa gravidade. Os últimos dados que recebemos mostram que 48 mil trabalhadores em 10 anos foram libertos e subentende-se que mais 50 mil estão sobre o regime de escravidão. A audiência pública é interativa. Para participar é só mandar comentários ou perguntas pelo portal e-Cidadania, no link senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211. A ligação é gratuita. 17 governadores e vice-governadores se reuniram nesta segunda-feira com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ao longo do dia, os representantes definiram prioridades para equilibrar as contas estaduais. À noite, vieram ao Congresso pedir a votação de propostas como a PEC dos precatórios, que autoriza os governos a usar parte dos depósitos judiciais antes do fim do processo. A PEC já passou pela Câmara e no Senado vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. O Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento em nossa programação.